nas redes sociais a gente também tem assistido uma revolta grande com a manutenção do decreto. E temos também recebidos muitos depoimentos, seja de empresários grandes, de micros, de médios ou de pequenos, e de donos de estabelecimentos, inclusive vários vídeos sendo compartilhados com a situação da economia. E aí, o secretário está aqui e eu já queria começar conversando com ele o seguinte: secretário, o senhor deu uma declaração alguns dias atrás que a gente já tem uma perda de receita própria na faixa de 30%, é isso? Isso. Qual a avaliação do senhor para essa reabertura dessa implementação da fase 1 aqui no dia 1º? Será que nós vamos ter novamente esse decreto prorrogado ou no dia 1º a gente pode ter uma esperança de que comece a reabrir? Primeiramente, boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que estão aqui na bancada. Bruno, Mari, Luciano, os ouvintes da Rádio 96. Bruno, a gente está numa situação muito complicada. Do ponto de vista que algumas semanas atrás, eu dei uma entrevista para a Tribuna do Norte, que o repórter me perguntava se nós aguentaríamos mais 90 dias nessa situação. A situação do ponto de vista econômico, ela é desesperadora, a gente reconhece isso. A gente recebe ligações de empresários, pessoas desesperadas, a verdade é essa. Nós já estamos nessa situação há 90 dias, porém a governadora e o governo do estado sempre seguiu os mandamentos da ciência, né? Isso ela estabeleceu lá atrás, desde do início da pandemia. Havia aquela dicotomia vida, saúde. Eu acho que vida, economia, eu acho que tudo está interligado. Uma pessoa que não tem saúde não consegue ter seu emprego. A pessoa que não tem emprego não tem saúde, não tem dignidade. Então é um cenário muito complexo. Essa semana tudo estava encaminhado, assim, a gente vem discutindo com o setor produtivo há mais ou menos 40 dias sobre esse plano de retomada. Foi formado um grupo de trabalho com representantes do governo do estado, em alguns momentos da prefeitura de Natal também, e representantes do setor produtivo para elaborar esse plano que inicialmente foi apresentado pelo próprio setor produtivo. A gente fez, dentro desse grupo de trabalho, várias modulações para melhorar ainda mais esse plano. Esse plano não deixa nada a desejar a nenhum plano que foi apresentado pelo país. A gente fez comparações sobre esse plano com os demais apresentados no país, porém a gente tem um gargalo hoje que está posto. A gente tem uma pressão absurda sobre os nossos leitos críticos. Nós temos hoje um percentual acima de 90%. No comitê científico, deixa eu só concluir, Bruno, contextualizar isso, porque foi uma semana muito tensa para o governo. Além, eu digo mais do que isso, é um período muito tenso. A gente sabia de todas as dificuldades que ia enfrentar do ponto de vista econômico, financeiro, da gestão econômica do governo do estado, mas ninguém imaginava uma pandemia como essa. Então, essa semana tivemos que tomar essa decisão. Essa decisão foi muito maturada, a gente ouviu a recomendação dos ministérios públicos, a gente, claro que tem um peso, uma recomendação do Ministério Público, mas ela não vincula, como eu disse ontem, a gente não é obrigado a seguir essa recomendação, mas a recomendação que mais pesou nesse momento foi a recomendação do Comitê Científico, que é quem a governadora delegou para nos subsidiar nas decisões que nós tomamos. E eles foram claros no posicionamento dele, pedindo para adiar por mais uma semana. Então, a gente espera, esse é o dever do governo do estado, abrir mais leitos. A gente tem agora essa semana, efetivamente, a gente espera que não passe para a próxima semana, a abertura de 20 leitos no Hospital João Machado, aqui em Natal, 10 leitos no Hospital de João Câmara. Isso serão leitos administrados por uma empresa privada que foi contratada pelo governo do estado. Isso deve dar um respiro maior ao nosso sistema. Tá. E é isso que a gente se baseia, ter a esperança de começar esse plano de retomada, que todos nós estamos ansiosos. Eu tenho sofrido essa pressão dentro do governo por causa das finanças, como você falou aqui, são perdas significativas de receita, mesmo com as compensações que o governo federal vem fazendo. Então a gente está muito ansioso para iniciar esse plano, mas a gente tem que ter responsabilidade para fazer isso no momento certo. Tá, e ninguém aqui defende a irresponsabilidade, mas vamos para a parte prática. No dia 1º nós não teremos menos de 85% de ocupação se der tudo certo. Se o estado abrir 30% de leito,
Nós temos 60 pessoas na fila hoje, nós temos uma pressão absurda. Se ele abrir 30 leitos hoje e a procura continuar caindo como vem acontecendo, por novos atendimentos, não na questão da procura do leito, nós não vamos ter menos de 85% de pressão no sistema. Diga-se de passagem que em toda a vida do Rio Grande do Norte, pelo menos de 2005 para cá, nós nunca tivemos nenhum suspiro, nenhum respiro no sistema de UTIs no Rio Grande do Norte. Sempre foi colapsado, palavra da moda, sempre foi estrangulado, palavra da moda, as macas sempre tiveram nos corredores, a gente sempre foi matérias nacionais com essa questão. Então nós não teremos menos de 85%, secretário. Eu também conversei com quem já foi secretário no estado do Rio Grande do Norte e com amigos economistas, e eles me mandaram uma série de planilhas em cima das informações do senhor e do secretário Aldemir, que se o governo federal socorrer o estado do Rio Grande do Norte até setembro, o Rio Grande do Norte, com essa queda de receita e com a perspectiva de reabertura e de crescimento que não deveremos ter esse ano, o estado não teria dinheiro para pagar o 13º salário do funcionalismo e o salário de dezembro, ou sequer pagar o atrasado de 2018. Qual a avaliação do senhor em relação a isso? Primeiro, com 85%, o decreto você estabelece em 70%. Vai reabrir assim ou não? E a questão do dinheiro do salário do pessoal? Duas perguntas bem importantes. A primeira, a gente precisa, eu concordo com você, o caos que nós recebemos em 2019 o governo do estado, em 2018 o governo anterior não tinha cumprido os 12% da saúde. Então, para você ver o nível de caos que havia no nosso sistema de saúde, é verdade tudo isso que você está falando. A gente imagina o quê, Bruno? Sendo bem transparente, como eu procuro ser em todas as entrevistas que eu dou. A gente precisa iniciar um processo de queda, né? A gente já tem isso na outra condicionante, na outra variável, vamos chamar assim, que a gente estabeleceu nos decretos, que é a taxa de transmissibilidade. Ela hoje se aproxima de 1 e já há estudos que ela estaria abaixo de 1. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa infectada, ela vai contaminar só outra, né? No início da pandemia, e isso não é só aqui, é no mundo todo, uma pessoa infectada, estima-se que ela infecta 3 pessoas, né? Isso, 2 semanas depois, 14 dias depois, ela sinaliza que a pressão nos leitos, a procura por leitos, você vai ter menos gente contaminada, vai ter menos gente procurando leitos críticos. E se a gente fizer essa expansão que a gente precisa fazer essa semana, a gente está trabalhando dia e noite para fazer isso, né? Você tem menos pessoas infectadas e tem, consequentemente, uma oferta maior de leitos. Você vai chegar aos 70%? Difícil. Mas se a gente tiver um viés de queda, né? Que ele seja constante. Hoje estava 90%, amanhã 87%, depois de amanhã 85%, isso nos dá mais segurança para tomar uma medida como essa. Entendeu? Então, precisa dos 70%, está estabelecido lá, que fomos nós mesmos que criamos esse percentual. Mas se nós tivermos o índice, a taxa de transmissibilidade recuando e a pressão de leitos reduzindo em viés de queda, mesmo que não esteja nos 70%, a gente tem condições objetivas de fazer essa reabertura. Mudando o decreto? Possivelmente. É uma possibilidade. Agora, Só um minuto, deixa o secretário responder a questão da arrecadação. Sim, mas ele ainda não vamos encerrar primeiro essa parte dos leitos, né? É muito importante essa dos pagamentos, mas vamos encerrar essa dos leitos. Tem uma coisa que me chama a atenção, é exatamente uma semana só de diferença. Porque eu estou vendo aqui, está aqui aberto na minha frente, o tempo médio, segundo o Laís, de internação, varia de 17 dias para quem tem alta nos leitos críticos e de 7 dias para quem morre. Né? Será que uma semana só, então, para se ter esse parâmetro, não foi pouco? Né? Não fica parecendo que essa uma semana foi meio que vamos jogar só uma semana para a grita não ser muito grande e daqui a uma semana a gente bota mais uma semana para frente? Ou para atender o Ministério Público? Não, vamos lá. Se fosse para atender o Ministério Público, a recomendação deles é porque não estabelecesse prazo. Né? Vamos lá. Essa e eram favoráveis ao lockdown atrás também, né? Isso. Para responder, essa pergunta é muito boa. Por que 7 dias? A gente já está com os protocolos prontos, Luciano. Sim. A gente está com tudo pronto. Porque a gente vai ficar monitorando isso semanalmente. O governo não tem a intenção
de manter essas medidas de restrição indefinidamente. Então, a gente está com um protocolo pronto, a gente estabeleceu isso junto ao setor produtivo, então esse prazo tem que ser curto mesmo, a gente não precisa estender esse prazo 20 dias, 30 dias, porque você tira do empresariado, daquelas pessoas que empreendem, o mínimo de perspectiva. Qual é a sinalização que a gente está dando? Nós estamos com os protocolos prontos e estamos esperando uma condição objetiva, que é um indicativo de que a pressão sobre os leitos críticos ela vem reduzindo. Então, por isso a gente estabelece o prazo de uma semana. Então, o governo do estado não tem intenção de ficar com isso indefinidamente. Não é. A gente está sofrendo. Eu digo, a gente tem se reunido muito com o Marcelo Queiroz, com o Amaro. O estado é sócio do setor produtivo. E o sócio caro. O estado é sócio, porque parte do faturamento da economia vira imposto. E sem faturamento, esse imposto que vai pagar as contas do estado. E agora vem outra pergunta. E aí, sem esse faturamento, como é que o estado... Já existe uma grita grande que o estado não está cumprindo o pagamento na fonte 100. É um atraso absurdo de fornecedor. Existe uma grita grande dos funcionários que tinham expectativa e viu o Covid e acabou por tudo de receber os atrasados. E esses funcionários que estão em casa, preservando a vida, evitando correr risco, mas tem a garantia, a segurança de receber no final do mês, diferentemente de quem precisa todos os dias ter alguma receita para se manter, vai correr o risco de voltar a ter atraso esse ano, por causa da arrecadação própria que vai cair e dos repassos federais. É esse o quadro. Então só confirma que o quadro é esse. O quadro é esse. A gente tem, se a gente não tiver é como você falou anteriormente, que a gente vai entrar nessa pergunta agora. Nós temos 4 parcelas. Hoje nós já temos uma perda maior de arrecadação do que as 4 parcelas do governo federal. Do governo federal vão nos recompor. Hoje, em junho, a gente já tem essa perda maior. Secretário, números. Olha, hoje... A gente perdeu quanto até agora? Em termos de ICMS, já mais de 300 milhões de reais. Geral. ICMS. Geral, aí entra royalty, entra receita de PVA, que também é um de IPI, né, federal? Não, isso aí é o FPE. Até esse mês agora, o valor que a gente perdeu, ele é reposto no mês seguinte. Está garantido até dezembro, não é isso? Não, isso é até agora. A luta é a gente... Até os 3 meses. Até setembro. Não. Setembro... São duas questões diferentes, para ser bem claro, para a gente não confundir. Uma coisa é a reposição do FPE, que vem do IPI, como o Bruno falou agora. Isso, a gente tem essa recomposição integral nos mesmos patamares do ano anterior. Isso vai até agora, isso precisa ser renovado. Até o final de junho, de março a junho. O auxílio emergencial, que é para compensar a perda de ICMS, de IPI, de IPVA, ITCD, etc., ela vai até setembro. Nós recebemos a primeira parcela em junho. 480 milhões, mais ou menos. Isso, 440 milhões. 442 para ser exato. Hoje a gente já tem uma perda maior do que isso vai ser recomposto até setembro. Está perto de 500 milhões já essa perda? Hoje já. Secretaria, como é que o Estado tem uma perda dessa? Autoriza as concessionárias funcionarem e o Detran não faz a vistoria dos veículos para transferência de carro e emplacamento. Isso já está sendo feito. Não, tá não. A informação que eu tinha é que isso já está sendo realizado de forma bem reduzida. Não está. A transferência não tem vistoria, porque os historiadores, o sindicato botou gosto ruim, disse que não vai correr risco. O decreto, o lojista vende o veículo, começa a ter problema agora porque vendeu o veículo já tem vários dias e não conseguiu emplacar ou transferir. Isso é uma informação que eu vou trazer para você. A gente recebeu reclamações quanto a isso, com relação à perda dos 5% do desconto, aqueles carros novos que o CONTRAN liberou para não emplacar, né, com os 30 dias de compra, as pessoas estavam perdendo esse desconto. Isso já foi dentro da tributação, foi uma interpretação equivocada que nós tivemos com relação a essa regra, e hoje, no momento, já foi adaptado, isso já foi corrigido. Essa informação, Bruno, para mim, ela é... Hoje o senhor pode se informar, inclusive eu tenho outra denúncia. Eu tenho denúncia que o Estado do Rio Grande do Norte, o Detran, tem uma empresa que faz vistoria virtual, online, através só de um plug, que eu me esqueci o nome, mas faz essa vistoria na Paraíba, em Minas Gerais,
noutros estados, inclusive que teria sido feita denúncia ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, porque o Detran não está permitindo que essa empresa funcione. Eu não conheço vou procurar saber, obviamente, a gente vai se informar, até te dou um retorno depois, mas eu não conheço essa... Deixa eu fazer só uma pergunta, Luciano. A reabertura, ela é inevitável e vai acontecer, a gente sabe disso. Mas o FMI, inclusive, sinalizou que o mundo deve perder algo em torno de 5% do que é gerado. O Brasil tem uma projeção algo em torno de 7%, segundo a OCDE. No PIB. No PIB, na redução do PIB. Então, diante desse cenário de profunda depressão, é importante observar também as políticas de retomada. O que é que o governo do estado está pensando, secretário, para garantir não só que se reabra, porque vai reabrir, mas a gente sabe que o ritmo da economia vai ser muito lento nesse processo de retomada. Sim. Como garantir que esses novos empregos possam ser gerados, para as pessoas que ficaram desempregadas serem ocupadas, as empresas consigam se manter abertas. O que é que o governo do estado está pensando para garantir que não só se abram as portas, mas que elas continuem abertas? Isso aí esse é o nosso grande desafio, né? A gente vem desde o início desse governo trabalhando nessa pauta, né? Vocês são testemunhas, eu já tive aqui outras vezes, para tratar de tornar o Rio Grande do Norte mais atrativo para quem quer empreender. A gente teve várias iniciativas nesse sentido, e hoje a gente está trabalhando, Bruno, perfeito, a gente precisa ter um plano de retomada, que não de retomada como a gente está fazendo agora, de quando vai iniciar essas atividades, mas de atração, de aquecimento de economia. A gente tem trabalhado isso do ponto de vista tributário. A gente vai ter que tomar algumas medidas nesse ponto com relação ao sistema tributário. A gente tem projetos iniciais nesse sentido. No momento certo, a gente vai fazer esse anúncio. E novos negócios, secretário, porque a economia do Rio Grande do Norte já sofria naturalmente. A gente precisa de alternativas ao que já estava posto. Nossa maior locomotiva geradora de emprego aqui no estado é o turismo, né? E o turismo, infelizmente, vai ser o retorno mais longo. Turismo e entretenimento dizer que retoma em 2022. Isso, secretário Cadu, olha, a gente está conversando com o secretário de Tributação, Carlos Eduardo Xavier. Secretário, se eu não me engano, houve uma atualização naquela questão, não só dos veículos, né, de locadoras que agora... Isso. O IPVA tem que ficar no estado, mas eu queria saber se houve atualização naquela questão das compras online, da tributação, em vez de ficar o e-commerce, em vez de ficar na fonte, fica no estado do comprador. Teve alguma atualização? Isso de 2000, acho que a emenda constitucional 87, acho que é de 2015. Essa emenda, ela o que ela fez? Ela fez com que esse imposto daquelas compras de e-commerce que a gente faz em empresas de outro estado, ela fosse migrando. Esse imposto ficava só na origem e ele foi migrando gradualmente para o destino. Hoje, a alíquota, o diferencial de alíquota, hoje ele é 100% aqui do estado destino, né, no caso. Olha, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu tenho só mais uma, secretário, é o seguinte, o senhor falou aí da questão dos leitos, né, da retomada dos leitos. Não lhe parece que diante dessa percepção que o senhor está dizendo, que se o governo perceber que está havendo uma menor pressão tal, deve retomar, que não deveria ter sido colocado esse percentual de 70%, e sim um critério, vamos dizer assim, mais subjetivo, dizendo que fosse verificada uma redução, mesmo que futura, na pressão pelos leitos críticos, colocar um percentual de 70% não parece deixar o governo e o setor produtivo reféns de um número? Essa foi uma discussão que a gente fez, mas isso foi durante a elaboração desse primeiro decreto que estabeleceu o plano de retomada, a gente teve essa discussão com o comitê científico, né? O comitê científico, para aprovar esse plano, ele estabeleceu que o início desse plano teria que cumprir esse percentual. Eu acho que virou uma meta, hoje é uma meta, assim, muitos julgam que é uma meta inalcançável, eu não acho, porque a gente tem um vizinho aqui do lado, um estado muito parecido com o nosso, muito parecido com o nosso, que hoje está com 60%, então assim, é possível a gente chegar aí, mas foi uma condição sine qua non para eles aprovarem esse plano de retomada, que só fosse iniciado quando tivesse esse percentual. E esse comitê vai mudar de opinião, então? Não é mudar de opinião, é vislumbrar como é que eu vou dizer, um viés, né? Se eles perceberem que há um viés de queda,
Né? Eu acredito que eles o secretário não vai aqui mudar o que está posto no decreto. Não, nem até porque a pegadinha foi feita pelo governo que ele faz parte. Eu não estou quando botou o índice, quando botou o índice 70, não, mas você está fixado nesse número. E aí eu queria dizer o seguinte: a governadora sentiu ontem, e o secretário mais do que ninguém está sentindo, porque o arrecadador de dinheiro é ele. E ele, antes até da governadora do estado, vê o buraco que o estado está metido, e dessa vez é um buraco sem fundo, porque a gente não sabe até onde vai. Ele sabe que a fase 1 vai ter que ser implementada a partir do dia 1º. O consórcio da saúde não vai ter condições de manter isso. É uma revague. Isso é o 13º deste ano. Isso é o mês de dezembro. Nós vamos voltar para a estaca zero. O que a gestão de Fátima conseguiu fazer, de pagar de atrasado, talvez volte. Olha só, a gente não vai ter autoestação, cara. É verdade. Nós não teremos autoestação. Vocês que estão nos assistindo já pararam para pensar nisso? Nós não teremos Carnatal. Já pararam para pensar nisso? O Carnatal enchia todos os hotéis nossos aqui. Mas ele não foi oficialmente cancelado. Mas eu estou dizendo que não vai. Porque não tem vacina. E se tem uma coisa que não vai voltar rápido, é a aglomeração. Principalmente de 4 mil pessoas assim. Se tem uma coisa que não vai voltar no mundo, é a aglomeração. As lojas vão reabrir, os shoppings vão reabrir, tudo vai voltar. Mas a aglomeração não vai ter. Porque o índice volta de contágio. Você veja a preocupação dos transportes coletivos cheio. Vocês vejam a preocupação das feiras livres. É verdade. Vocês vejam a preocupação da quantidade de pessoas caminhando na Alameda Marilene Dantas. E eu sei, por dados técnicos, científicos, que a procura por atendimento já caiu. Inclusive, o número de pessoas internadas nesse momento é menor do que o da semana passada. Não é o de UTI, mas de pessoas internadas sim. E locais que a gente tinha uma pressão enorme no sistema de saúde, como Mossoró, deu um respiro. Como Açu deu um respiro. Como Seridó deu um respiro. Falta agora onde? Grande Natal. E se Deus quiser, na semana que vem, estaremos com esse respiro aqui. Agora 70% nós não teremos agora e nem teremos nunca. Porque vocês não podem esquecer que não estamos falando de mortes na segurança. Que não estamos falando de pessoas que estão morrendo por câncer, por infartos. Só se fala em Covid. Mas as pessoas continuam morrendo por causa de outras causas. Dengue, né? Sarampo. Quem já viu um negócio desse? Isso aí, o Covid vai passar. Ele não é psicológico, ele é real. O número de óbitos é muito grande. Mas isso vai passar. E o Covid vai ser o quê? Vai ser um HN1. Vai ser uma coisa que a gente vai ter que conviver pro resto da vida. E nós não teremos 70%, depois que o Covid passar, de 30% livre aqui no Rio Grande do Norte. Nunca tivemos. Nunca tivemos, né? Secretário, tem um assunto ainda que eu já ia esquecendo. Devido ao Covid, o Rio Grande do Norte esqueceu da pauta principal de discussão, que era a reforma da Previdência. Foi aprovado nacional. Nós criticamos a governadora do estado aqui, que era para ela ter pego carona na reforma de Bolsonaro. E ela, por causa desse consórcio do Nordeste, não quis pegar carona na Previdência de Bolsonaro. Resultado, todo mundo está esquecendo disso. Sendo que a data limite para a Previdência Estadual é dia 31 de julho. Nós temos 30 dias para resolver a Previdência local. E se não resolver, o governo federal suspende todos os repasses para o Estado, é isso? Bruno, Pronto, ainda tem essa pepina aí. Esse é um assunto muito delicado. Eu vou discordar rapidamente de você para não pegar muito tempo. A governadora não pegou carona na reforma do governo federal, porque a nossa reforma que a gente está fazendo aqui, ela é mais realista para o nosso servidor público estadual. A gente não se negou a enfrentar esse tema. Ocorre que a gente enviou em fevereiro um pouco antes do início da pandemia, essa proposta para a Assembleia Legislativa, e nós temos um prazo a cumprir. O prazo é 31 de julho. Se a gente não cumprir esse prazo, a gente bota em risco, pode até agravar essa situação toda que vocês estavam pintando aqui, por exemplo, com o auxílio emergencial. O artigo 167 da Constituição deixa bem claro que o Estado que não adequar suas normas previdenciárias, ele pode perder transferências voluntárias. E esse auxílio emergencial é uma transferência voluntária. A gente fica muito preocupado e a governadora já conversou com o presidente Ezequiel da importância de se aprovar esse projeto até o dia 31/7. Eu acho que
É um tema delicado, mas que a gente precisa enfrentar. O presidente da Assembleia deu o retorno? Sim, eu acho que possivelmente deve iniciar. A Assembleia está se reunindo, né? A Assembleia está se reunindo virtualmente, outros estados estão discutindo esse assunto virtualmente. Não era o ideal, né? Não era o ideal, mas infelizmente. Que a gente não está vivendo no ideal. Mas infelizmente, mediante essa obrigatoriedade que nós temos, é preciso que se aprove isso até o dia 31 de julho. Secretário Carlos Eduardo Xavier, eu queria agradecer demais a presença do senhor aqui nos estúdios. Obrigado, Bruno. Obrigado, Luciano. Bruno também, os ouvintes. É um período muito difícil, Bruno. É um período de muito. É um desafio enorme. Nenhum de nós aqui que está nessa bancada, nem quem está nos ouvindo, viveu uma situação como essa. São decisões que mexem com a vida de milhões de pessoas aqui no estado. Você retomar agora, retomar semana que vem. Mas as pessoas que estão nos ouvindo podem ter certeza que o governo do estado está enfrentando essa pandemia sem ideologizar, sem politizar. A gente está tomando nossas decisões baseado nas autoridades sanitárias que nós temos ao nosso dispor. E vamos continuar fazendo assim. Olha, secretário, eu não queria estar na pele do senhor, não. Porque o senhor é o secretário que é a válvula de escape do setor produtivo. Pronto, eu ia dizer isso agora. E mais, o setor produtivo tem feito críticas à governadora, mas tem livrado o senhor. Isso. Porque tem dito que o senhor tem escutado e tem lutado internamente para atender, na medida do possível, as reivindicações. Então, eu não sou seu advogado, não temos amizade pessoal, não temos relacionamento pessoal, mas eu faço questão de registrar isso publicamente, porque é através do senhor que eu tenho tido contato e informações sobre a questão das necessidades e do que está acontecendo aí em relação à reabertura do Estado. Eu queria reforçar isso e parabenizar mais uma vez, Cadu, já disse isso a ele em privado, ele tem sido a voz de equilíbrio, de transparência, de sensatez e uma locução muito fácil, muito rápida, muito objetiva. Parabéns, Cadu, é assim que se trabalha. Obrigado, gente. Valeu, secretário. Olha,